Olá, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um Edcast, episódio número 5 das nossas aulas. Hoje, extraordinariamente, estamos aqui juntos, lado a lado, eu e meu pai. Estamos em São Joaquim, Santa Catarina, passeando. Boa noite, pai. Boa noite, tudo na paz. Estamos então na nossa terra natal, São Joaquim, conhecida em todo o Brasil como a capital da neve, a capital da maçã Isso aí. e futuramente vai ser a capital do vinho. É verdade, tomara que seja. Então, estamos aí hoje para falar sobre as obras básicas. Hoje não temos recadinhos e não temos nem e-mails, porque estamos aqui sem internet, sem nada, estamos gravando junto. Então, vamos deixar os e-mails e recados para a próxima aula. Certo? Para iniciar nossos trabalhos, como sempre, nós vamos fazer uma pequena prece de entrada. Vamos todos nos concentrar um minutinho, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, solicitar que eles estejam em nossos corações, nos iluminando, nos guiando, que os nossos espíritos amigos estejam também nos clareando a mente para as aulas e para a aula que nós vamos ter hoje à noite. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, pai. Hoje então, as obras básicas, né? Tá contigo, vamos lá, vamos para a aula. Tudo bem. Então, para fazer de uma forma como a gente tem se proposto e em mencionarmos uma frase de Kardec no início do nosso trabalho, eu gostaria de mencionar a frase que Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo e que ele nos diz: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em toda a época da humanidade. Então vamos iniciar o nosso trabalho, que hoje é sobre as obras básicas, que em outra aula nós já mencionamos na ordem em que elas foram editadas. Sim. E como hoje obras básicas, vamos novamente mencionar da forma como elas foram editadas. Inicialmente, Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. A segunda obra, Livro dos Médiuns, 15 de janeiro de 1861. A terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. A quarta obra, O Céu e o Inferno, 1º de agosto de 1865. E a última obra, a Gênese, em 6 de janeiro de 1868. Nosso trabalho de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos, porque deste livro saíram as outras 4 obras. O Livro dos Espíritos foi o primeiro, né? Foi o primeiro livro que foi editado. Então, vamos dar um exemplo de uma obra. Quando se inicia uma obra, inicialmente tem um projeto. E a execução desse projeto passa pela construção de uma base que tem que ser muito sólida, muito firme, porque em cima dessa base vai toda uma edificação. Da mesma forma como em uma obra qualquer, a doutrina espírita também se solidificou em bases concretas. Bases essas que estão alicerçadas na codificação, que são as obras básicas, também chamadas Pentateuco Kardeciano. Acho que vale a pena aqui, quem está nos acompanhando desde a primeira aula sabe o que são as obras básicas, nós já falamos, como é que elas foram editadas. Mas pode ser que tenha alguém que está escutando hoje, nossa primeira aula. Está escutando pela primeira vez hoje. Vamos só fazer um resuminho, né? As obras básicas, para quem não conhece, são as obras que Kardec escreveu e que o Espiritismo todo se baseia. É isso, né? Que ele codificou, né? Que ele codificou, né? Ele codificou. Baseado nos espíritos ditaram para ele, é isso? Isso mesmo. E ele fez um apêndio, né? um estudo e publicou essas obras. A doutrina espírita nasceu a partir dessas obras básicas. Exatamente.
que estas são as bases sólidas da doutrina espírita, né? Legal. Então, o conteúdo dessas obras, elas trazem os princípios basilares e os elementos estruturais da nossa doutrina, que estão organizados e sistematizados pedagógica e didaticamente por Kardec. Representam um patrimônio ético, científico e filosófico de valor incalculável, pois traduz o esforço concentrado de uma imensa falange de espíritos sábios e bons. Emmanuel, examinando a grandiosidade das obras básicas, afirma: após 19 séculos de teologia arbitrária, não chegaríamos a compreender o Evangelho e Jesus Cristo sem Allan Kardec. Para ver a importância de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. As obras básicas da codificação, ao serem denominadas assim, definem exatamente a sua função, ou seja, serem basilares, serem rocha sólida. A base para tudo, nossa doutrina espírita. Né? Toda a base da doutrina espírita está calcada nas 5 obras básicas, né, que nós chamamos do Pentateuco Kardeciano. Olha que interessante esta observação. As obras básicas não são a Bíblia dos Espíritas, não são livros sagrados, não pretendem conter a verdade e não são infalíveis. Olha só. É que todo mundo para que fique bem claro para todo mundo que ninguém que é espírita acha que essas obras básicas são livros sagrados ou que tem que orar com eles embaixo do braço de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Né? São obras essenciais, né, básicas, mas não temos essa pretensão e a doutrina não as considera obras sagradas. Né? Lógico. Kardec diz para nós na Gênese, no capítulo 17, no item 32, ele diz o seguinte: a melhor religião será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Então, com esta afirmação, Kardec diz a todos nós e a todos aqueles que leem as suas obras e que nos acompanham, que são simpáticos da doutrina espírita, que a religião, a melhor religião, não necessariamente é a doutrina espírita. A melhor religião é aquela que nos satisfaz, que nos dá respostas, aquela religião em que leva o coração e o espírito para próximo de Deus. E a doutrina espírita não tem a pretensão de ser unicamente esta religião. A gente está falando um pouquinho mais sobre obras básicas, vamos falar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos, porque deste livro, como já comentamos, saíram as outras 4 obras. Então as obras básicas constituem sim o rumo seguro, o melhor dos caminhos, a base mais sólida para um belo e perfeito projeto, que está em plena construção. Kardec nos diz a respeito das obras e da doutrina espírita o seguinte: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se em verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso está lá na Gênesis, capítulo 1, item 55. Eu já tinha comentado isso na aula passada. Então, isso quer dizer que se a ciência em qualquer momento demonstrar que a doutrina espírita está errada em algum ponto, né, a doutrina espírita imediatamente se modificará naquele ponto e vai acompanhar a ciência. De novo, né, não tem a pretensão de ser a verdade única. De ser infalível. De ser infalível, né? Nunca a doutrina espírita vai dizer que está certa e absolutamente certa. Porque se por um motivo a ciência provar que está errado, ela vai se modificar. Né? Tem essa humildade de se modificar. Isso mesmo. E por isso que ela não é infalível. Né? Em Obras Póstumas, na segunda parte, Kardec diz o seguinte também: se uma nova lei for descoberta, tem a doutrina espírita que se pôr por dentro com essa lei. Se pôr de acordo com essa lei.
não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar. Confirmando, né, reafirmando Sim. o que acima Kardec falou. Né? Uhum. Agora nós vamos passar a falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, que é a obra principal, né? Uhum. E que foi editada no dia 18 de abril de 1857. Uhum. Este é o livro básico da filosofia espírita. Nele estão contidos os princípios básicos do espiritismo, tal como foram transmitidos pelos espíritos superiores a Allan Kardec, através do concurso de diversos médiuns. Uhum. O Livro dos Espíritos completa nesse ano de 2013, em 18 de abril, 156 anos de sua formulação, o primeiro da codificação de Allan Kardec. Foi composto basicamente de forma surpreendente por duas jovens irmãs, médiuns, psicografantes. As meninas Caroline, escreve-se Baldin, mas pronuncia-se Baldan, de 18 anos, e Julie Baldan, de apenas 15 anos. Eram médiuns. Médiuns, Uhum. e que foram fundamentais no trabalho para a elaboração do Livro dos Espíritos. Uhum. Através delas que o Kardec se comunicava com os Se espíritos. utilizou delas, né, da sua mediunidade. Como a gente já falou, o Kardec não era um médium ostensivo. Isso, né? Então, ele necessitava de médiuns. Necessitava de médiuns ostensivos Exatamente. para fazer a comunicação com os espíritos. Para que pudesse questionar os espíritos, fazer perguntas aos espíritos, e ele fazia isso. Uhum. Não tomava a primeira resposta como absolutamente certa. Uhum. Ele voltava àquela pergunta, formulava de uma outra forma, Sim. Até que ele se convencesse de que a resposta realmente estava de acordo com a dúvida que ele tinha. Acho que para as pessoas terem noção, acho que não era um simples jogo de pergunta e resposta. Né? Não, era um estudo que ele fazia e que ele dialogava arduamente acho, com os espíritos até conseguir ter uma resposta que ele considerasse válida. Né? Válida, satisfatória, né? E que pudesse colocar no livro. Eu né? penso aí que foram horas e horas de debate com os espíritos relacionadas às questões que estão no próprio livro. Né? Muitas horas, muitas questões. Quando ele codificou o Livro dos Espíritos, ele recebeu cadernos e mais cadernos com perguntas e respostas. Uhum. E ele teve que fazer esse trabalho, né, metodizado, sistematizado. Uhum. Porque muitas perguntas e muitas respostas eram semelhantes. Uhum. Você imagina a enormidade do trabalho, né, que Verdade. ele teve para fazer essa codificação. Uhum. E o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 partes. Uhum. E de cada uma dessas partes em que o Livro dos Espíritos está dividido, foi utilizado para o lançamento dos demais livros. Uhum. Então veja bem, na segunda parte, que fala do mundo espírita, do capítulo 6 ao 11, serviu de base para a construção do Livro dos Médiuns, que é o aspecto científico. Ok. Então alguém vai dizer, mas por que começou dizendo da segunda parte? Porque nós estamos falando na ordem que os demais livros foram editados. O Livro dos Médiuns foi o segundo livro a ser editado. Certo. Então tomou a segunda parte do Livro dos Espíritos, lá do capítulo 6 ao 11. Uhum. Da parte terceira, que fala das leis morais, que vai do capítulo 1 ao 12, serviu para a base para o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o aspecto religioso da doutrina, que foi o terceiro livro lançado. Certo. Na parte quarta, Esperanças e Consolações, capítulo 1 e 2, foi a base para a construção do livro O Céu e o Inferno. Certo. E o último livro da codificação saiu da parte primeira, Causas Primárias, capítulo 2, 3 e 4, da parte segunda, Mundo Espírita, capítulos 9, 10 e 11, e parte terceira, Leis Morais, capítulos 4 e 5. Serviram de base para o lançamento do livro A Gênese, que também aborda o aspecto científico. Certo. E na introdução do Livro dos Espíritos, tem lá a introdução e prolegômenos. Desta introdução, foi utilizada para a construção do livro O que é o Espiritismo. Então, às vezes pode ser até um pouco, não vou dizer enfadonho, mas um pouco difícil de gravar o que a gente está falando,
Mas é importante a gente saber de onde que saíram os demais livros, né? Qual é a base dos demais livros. Onde é que está a base da Gênese? Ah, muito bem. Está no capítulo 2º. Está lá no capítulo 2º não, no capítulo... Na parte primeira, né? Causas primárias. Está lá na parte 2ª, né? Do mundo espírita. Está lá na parte 3ª, leis morais. Os capítulos respectivos. Interessante. Que serviram de base para o lançamento daquele livro. Então, o importante desse nosso curso, desse nosso trabalho, é que as pessoas que nos acompanham têm a chance, a oportunidade de, ao baixar o áudio e também baixar o PDF, que é a parte escrita, poderem consultar a qualquer momento. Né? Isso é verdade. Porque está lá o escrito e está lá o falado. E por isso que a gente tem que ter cuidado aqui em não falar. E não cometer erros. Não cometer erros, é difícil. Vamos lá. Não é verdade? Então vamos em frente. Certo. A gente está falando ainda sobre o Livro dos Espíritos, porque é um dos livros básicos de toda a codificação. Mas agora nós vamos falar do Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro lançado. Foi lançado em 15 de janeiro de 1861. Então tá, peraí, volta um pouquinho. O Livro dos Espíritos trata basicamente de todo o Pentateuco. Todo. Faz um apanhado geral de todo o conteúdo dos 5 livros. É verdade. Num estilo de perguntas e respostas, né? Isso. Eu até, assim, não sei pra ti quando tu leu, eu quando comecei a ler o Livro dos Espíritos, achei ele até meio enfadonho. Porque, né, pergunta e resposta. Para as pessoas que não conhecem, não é nenhum romance, não é nenhum um livrinho que tem começo, meio e fim. É um livro de estudo de fato, né? É um livro de estudo de fato. Tem lá perguntas, respostas, onde você vai estudar, você vai entender o que está acontecendo ali. Exatamente. Né? No Livro dos Espíritos, se você fizer um estudo profundo e tiver a felicidade de ter ele todo em tua mente, você tem praticamente toda a doutrina em um único livro. Só que de uma forma muito profunda, e que depende, obviamente, de uma certa cultura, de uma certa elevação moral também, para poder captar a mensagem que lá está. O interessante das demais obras é que elas estão contidas no Livro dos Espíritos, mas estão muito mais bem explicadas, né? São mais detalhadas. Em certos pontos, é verdade. Mas, sem dúvida nenhuma, o Livro dos Espíritos é o livro básico, né? Da codificação espírita. Certo. Então, estamos falando agora do Livro dos Médiuns. Este livro reúne o ensino especial dos espíritos superiores sobre a explicação de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com os espíritos, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que eventualmente possam surgir na prática mediúnica. Por que fala aqui dos tropeços que eventualmente possam surgir na prática mediúnica? Porque para se praticar a mediunidade, nós pregamos e dizemos que a melhor mediunidade praticada é aquela praticada com a mediunidade de Jesus, que é o nosso exemplo, que é o médium de Deus, né? Certo. E o que ocorre com a mediunidade e com médiuns? Muitas vezes o médium se desvia do caminho, passa a cobrar pela mediunidade, achando que aquela é uma faculdade dele. Certo. Então isso é um desvirtuamento, isso é um tropeço. Que fica o alerta, não querendo interromper, o dom da mediunidade é dado de graça por Deus. Exatamente. E a ninguém é dado o direito de cobrar por os seus dons. Então, gente, se vocês forem consultar pessoas que se dizem médiuns e estão te cobrando, eles estão fazendo errado. Fujam desses médiuns. Fujam desses médiuns que provavelmente não estão bem amparados por espíritos superiores. Estão amparados por outros tipos de espíritos que estão ali, não com sentimentos tão nobres. Então, se a pessoa está cobrando pelo serviço de mediunidade dela, fuja desse tipo de pessoa. Procura um centro espírita para te atender no que tu precisa. Para te orientar no que tu precisa. A gente não está dizendo que essas pessoas que usam desses caminhos, né, quer dizer, cobrar pela mediunidade, não sejam médiuns. São médiuns. São médiuns. Se comunicam com os espíritos, sim.
Só que, para esse tipo de trabalho, os bons espíritos não estão presentes. Verdade. Estão presentes espíritos de qualquer natureza, menos os bons. É. Então, por isso que, como você disse, vamos ter muito cuidado quando procurarmos videntes, sortistas, Cartomantes, cartomantes, né? E que principalmente cobram pelo seu trabalho. Então, as informações que dali saem não provêm de espíritos nobres, sábios, espíritos bons. Pode estar, meu Deus, mas eu tô aqui ajudando as pessoas, tenho o direito de cobrar. Mas Deus não deu esse dom, Deus não cobrou de ti. Ele te deu esse dom de graça, então você tem que usar ele de graça. Está escrito no Evangelho, né? Isso mesmo. Dai de graça o que de graça recebeste. De graça recebeste. Então, Jesus estava se referindo à mediunidade. Isso né? mesmo. Continuando, o Livro dos Médiuns é a obra básica da ciência espírita. Graças a ele, o espiritismo firmou-se como ciência experimental. É um livro científico. Sim. Sem dúvida nenhuma. E ele é constituído de duas partes. A primeira, que é as noções preliminares, vai do capítulo 1 ao 4. Certo. E lá nesse capítulo 1 ao 4 tem títulos como Há Espíritos? Uma pergunta, né? Que fala do maravilhoso, fala do sobrenatural, do método, dos sistemas. Então essa é a primeira parte. Na segunda parte, fala das manifestações espíritas, que vai do capítulo 1 ao 32. Então, manifestações espíritas são os fenômenos. Né? Então, fala lá da ação dos espíritos sobre a matéria, das manifestações físicas, dos lugares assombrados. Muito comum a gente ouvir falar, né? Aquela casa lá é mal assombrada. Não podemos dizer se é mal ou bem assombrada, né? Se for mal assombrada, tá bom, porque tá mal feita a assombração. Se for bem assombrada, que é verdade. Vamos lá. Então, da psicografia, dos médios, enfim. Neste capítulo tem um que fala, inclusive, das perguntas que se devem fazer aos espíritos. Por que tá essa orientação no Livro dos Médios? Porque as pessoas que têm a mediunidade, elas têm, independente de religião, de quererem ou não aquele dom, de acreditarem ou não em Deus, no Espiritismo, ou qualquer outra religião, eles têm a mediunidade. A mediunidade ela é inerente ao ser humano. O ser humano. Ela está em qualquer ponto do globo, em qualquer religião. É verdade. E em alguns ela é ostensiva. Então, naqueles que têm evidência e que verem espíritos, sem ter o conhecimento da doutrina espírita, não sabem o que falar. Não sabe o que é. Tem medo. É um medo, parece que é natural. Todos que falamos da aparição de espíritos falam que tem medo. É natural. A gente não deve ter medo de espíritos, porque nós somos espíritos. Sim. Então a gente teria que ter medo de nós mesmos, né? Então nesse capítulo dá algumas dicas do que você falar com o espírito, caso você tenha a evidência, tenha algum espírito se materialize na tua frente. Afinal de contas, o que eu vou dizer para o espírito? E outra, né? O livro como um todo, acho que ele trata disso tudo, né? Tu vai entender de que maneira isso funciona, como é que funciona a psicografia, como é que funciona uma evidência, um médium audiofônico. Então ele vai te explicar de modo bem científico, se você olhar, como é que funciona cada uma dessas partes. Só para o pessoal ter ideia de um dos pontos, a psicografia, né? Eu acho que é o mais comum. Como é que funciona? Não existe encarnação, né? O médium não encarna nenhum espírito. Né? O espírito vem, age em uma determinada área do cérebro que controla a mão desse médium. Esse médium, por sua vez, permite isso. E aí ele escreve através do médium. Mas ele não encarna no médium e não controla o braço dele de dentro do médium. Isso não existe. Entrar dentro da pessoa, não, né? Então são esses pontos que tu vai... Não, mas peraí, assim que funciona. Isso está tudo no Livro dos Médiuns. Tudo no Livro dos Médiuns. Lá você vai entender o que é um médium mecânico, semimecânico, né? Consciente, inconsciente. Está tudo explicadinho neste livro. Isso aí. Muito interessante a leitura deste livro. Um pouco complexa para quem não tem nenhum conhecimento da doutrina espírita, mas não é muito difícil também de entender. Não, é tranquilo, eu acho. É verdade. Então agora vamos falar do terceiro livro que foi lançado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em abril de 1864.
O Evangelho segundo o Espiritismo oferece a base do roteiro da religião espírita com seus fundamentos morais. O Evangelho trata da parte moral, né? Isso mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo compõe-se de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados à explicação das máximas de Jesus, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. O último capítulo, o de número 28, tem lá uma coletânea de preces espíritas, que serve como exemplo, como um roteiro, como um caminho, para que você possa fazer a tua prece. Tem prece lá dedicada a espíritos obsessores, preces a espíritos recém-desencarnados. Então, para cada situação tem vamos dizer, um modelo de prece. Certo. Mas não quer dizer que aquelas preces a gente deve de decorar e usar aquilo lá como a nossa expressão de amor, de honra ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador. Porque a prece verdadeira é aquela que a gente diz do coração. Isso que eu ia falar. Com as nossas palavras, com o nosso sentimento, com o nosso amor. Essa é uma prece que realmente tem um destino, que chega aonde a gente está querendo que ela chegue. Se ela provém do coração, ela vai chegar Vai a Deus, chegar. Não importa que palavras tu use. Não é verdade? Você pode usar uma meia dúzia de palavras decoradinhas. Se não sair do coração, pode ter certeza, não vai chegar. Não vai chegar aonde a gente precisa que chegue, né? Isso mesmo. Os ensinamentos que contém são adaptáveis a todas as pátrias, comunidades e raças. É o código de princípios morais do universo, que restabelece o ensino do Evangelho de Jesus no seu verdadeiro sentido, isto é, em espírito e verdade. O Evangelho pode dividir-se em 5 partes, as suas matérias que ali estão contidas. A primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Os milagres, segunda parte. A terceira parte, as predições. A quarta, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E a última parte, o ensino moral. Certo. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual pode todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Então, interessante a gente ter esse conhecimento que do Evangelho do Cristo, as 4 primeiras partes, algumas filosofias cristãs usaram, por exemplo, para constituir seus dogmas, outras para exaltar os milagres que Jesus fez, que nós sabemos na doutrina espírita, que elas têm explicações diante dos fenômenos estudados, né? Da manipulação dos fluidos. Enfim, as predições. Então, essas 4 primeiras existe controvérsia nas filosofias cristãs. Mas o ensino moral, não. Esse não, né? O ensino moral, aquilo que Jesus deixou, o seu evangelho, todas as filosofias seguem o mesmo ensino, o mesmo evangelho. Então, é interessante a gente saber, né? É verdade. Que a parte, que eu acho a parte principal do Evangelho é o ensino moral. Vamos agora falar um pouquinho do 4º livro, que é O Céu e o Inferno. Também denominado A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Foi lançado em 1º de agosto de 1865. Este livro oferece o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Olha só que interessante o ensino deste livro. Te mostra como que é esta passagem. Como que tu sai do corpo, que nós chamamos de morrer, desencarnar. Como que você desencarna e vai à vida espiritual. Então, nesse livro, está lá bem explicado. Esse é um dos livros que eu ainda não li. Ele vai falar o quê? Sobre o que tu vai encontrar do outro lado? Basicamente? Como você vai se encontrar do outro lado, principalmente. No final do livro é muito interessante porque ele tem uma parte em que os espíritos foram evocados, espíritos suicidas, espíritos maus, espíritos bons, espíritos.
E eles vieram dar o seu depoimento de como que se encontram no mundo espiritual, como que é a vida no mundo espiritual. Então você imagina um suicida relatando como é que é a vida dele no mundo espiritual. O que ele encontrou lá. Que sabemos o quão sofre um suicida. Um espírito bom. Como é que foi a entrada dele na pátria celestial? É muito interessante esse livro. Então ele tem lá muitas declarações, informações que de repente a gente tem curiosidade de saber, né? Sim, é verdade. Acho que todo mundo tem, né? Acho que todo mundo tem, porque não precisa necessariamente acreditar no espiritismo. Sim. Para se acreditar que a vida continua. Que a vida após a morte. Que existe algo além da sobrevivência do espírito, né? Acima do corpo. Acima do corpo, é verdade. Então esse livro também ele é apresentado em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 11, ele fala do porvir e o nada, do temor da morte, que eu acho que 99 pessoas da humanidade temem a morte. Das pessoas, teme a morte. E a morte é um tema em que a gente deveria ter o hábito de conversar sobre ela. De falar sobre ela, família. Né? É verdade. É a única certeza que nós temos da vida. Vamos chegar lá mais cedo ou mais tarde. Porém, existe um tabu, né? Você não consegue falar na tua família sobre a morte. Mas acho que o tabu é justamente por isso, porque ninguém sabe o que tu vai encontrar do outro lado. Essa é a questão. O medo é o desconhecimento. Isso mesmo. Eu só tenho medo daquilo que eu desconheço. Mas a doutrina espírita nos traz essa grande vantagem que é o estudo e o conhecimento de saber como é que é do outro lado. Do mundo espiritual, isso é verdade. Pelo menos eu sei que do outro lado eu vou encontrar meus parentes, as pessoas amadas, queridas, que se eu fui uma pessoa de bons sentimentos na Terra, esses sentimentos eu vou levar para o outro lado, eles vão ser favoráveis. Se eu tive sentimentos ruins, que Jesus tanto combateu, né, como o ódio, a vingança, obviamente que eu não posso querer chegar lá do outro lado e encontrar um mar de rosas, né? Então essa consciência a gente tem que ter, de que eu vou encontrar aquilo que eu fui na minha existência. É nesse livro que vai falar de penas eternas? É nesse livro que fala das penas, das consolações, né? Então ele vai falar do céu, de inferno, do purgatório, né? De anjos, de demônios. É neste livro. Na verdade, eu acho que nesse livro vai desmistificar isso, né? Porque não tem inferno com penas eternas, nós sabemos disso. Não tem anjos e demônios como as outras religiões pregam. Da forma como as outras religiões pregam. Com asinha, ou um demônio lá, tá lá pronto para te alfinetar uma eternidade inteira. Esse livro vai servir justamente para isso, para desmistificar isso tudo. Certamente. E você entender que não existe penas eternas, todo mundo que está sofrendo vai sofrer por um determinado tempo e depois vai ter a chance de se renovar, de voltar à vida e começar tudo de novo. Refazer o seu caminho, né? Porque assim, o inferno, o que podemos entender como um inferno? Toda maldade que eu fiz, que eu pratiquei, ela vai ter uma consequência. Então, aquelas consequências que eu estou vivendo, e pode ser no mundo espiritual, para aquele espírito pode ser um inferno. Porque ele está em sofrimento, ele está numa situação não agradável. Isso mesmo. Então, aquilo ali pode ser um inferno, mas ele tem um limite. Isso. A partir do momento em que o espírito se arrepende e clama por ajuda, clama por Deus, a providência divina vai lhe atender. Vai intervir. Então terminou o inferno. O inferno. Terminou o inferno. E seria também, o nosso Deus seria muito injusto. Eu sempre digo, o Deus que castigar o seu filho às penas eternas, eu não quero esse Deus para mim. Ele é muito injusto. Né? Porque é um Deus injusto. Nós que somos imperfeitos, não temos coragem de dar um castigo eterno para o nosso filho. Quer dizer, para toda a vida a gente dá um castigo para o nosso filho. Nós somos imperfeitos e não fazemos isso. Imagina Por que Deus, né, que é a perfeição infinita, condenaria um filho seu a uma pena eterna? É porque assim, as pessoas falam em penas eternas
e não param para pensar o que é o eterno. Uhum. Vamos imaginar um pouquinho eterno. Não tem fim. Uhum. Como que um espírito vai ficar penando eternamente? Uhum. Seria uma injustiça muito grande da parte de Deus, né? Isso mesmo. Então, continuando nesse livro, Céu e Inferno, na sua segunda parte, então ele fala que está lá no capítulo 1 ao 7º, Uhum. ele fala do passamento, de espíritos felizes, de espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos. Uhum. Então este foi o que eu falei, que os espíritos vieram dar o seu depoimento, evocados que foram, né? Uhum. Vieram dar os seus depoimentos de como que é a vida deles, como é que foi a sua entrada no mundo espiritual, Uhum. como é que é a situação em que eles se Uhum. encontravam na época que foram evocados, né? Foi por ocasião da codificação. Então é muito interessante a gente saber como que os espíritos felizes estão. São felizes, Uhum. foram bons, né? Cumpriram com todas as suas tarefas, Uhum. passaram para o outro lado numa situação muito privilegiada, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi mais ou menos o que André Luiz fez nas suas obras, né? Começando com o Nosso Lar. Ele relatou o que ele encontrou lá, né? No primeiro momento, com o livro Nosso Lar, né? O que ele passou e o que ele encontrou quando chegou lá. Sem dúvida. Né? Tanto que a obra chama-se A Vida no Mundo Espiritual, né? É verdade. Está aí o filme, para quem nunca viu ou nunca leu o Nosso Lar. Recomendo para todo mundo, excelente filme, que relata justamente isso. Como que é a vida no mundo espiritual, né? Uhum. Então, seguindo em frente, vamos falar do nosso último livro, que é a Gênese, Uhum. e que foi lançado no dia 6 de janeiro de 1868. Uhum. Esse livro também chamado Os Milagres, as Predições, segundo o Espiritismo. Uhum. Conforme o seu título indica, esta obra tem por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados. Uhum. A Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Uhum. Então ele está dividido em 3 partes. Fala da Gênese, que a Gênese Certo. é a criação, né? A criação. Fala dos milagres Uhum. e as predições. Uhum. A Gênese está lá do capítulo 1 ao 12º, falando lá de Deus, da existência de Deus, do bem, do mal, a uranografia geral. O quê? Uranografia geral. Uranografia? Uranografia. O que é uranografia? Vamos ter que olhar no dicionário, né? Tá bom. Mas uranografia, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas Vamos é lá. a parte da criação do mundo celestial, né? Uhum. Depois a gente vai ver isso. Vamos confirmar Se não for isso isso, a depois. gente se corrige na próxima aula. Certo. A Gênese orgânica, a Gênese espiritual e a Gênese mosaica. Certo. E é interessante que nesta primeira parte, quando fala da criação, quando fala do cosmos, quem transmitiu estas informações? Uhum. Galileu Galilei. Olha só. Galileu Galilei. Pode pegar a Gênese, está lá. Tá lá um... Toda a parte de cosmos, né, Interessante. foi Galileu Galilei quem transmitiu. Na segunda parte, que fala dos milagres, estamos lá no capítulo 13º ao 15º, e fala exatamente aquilo que a gente está comentando sobre os milagres, os fluidos, né? Os milagres do Evangelho, que é aquela parte, uma das partes lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e dando explicações de que é um milagre. Certo. Milagre existe? Como ele funciona? Como que ele funciona? Uhum. Milagre existe? Uhum. Então, na Gênese você vai entender o que é milagre. Legal. E na última parte são as predições. Certo. Que é a teoria da presciência, predições do Evangelho, né, são chegados os tempos, estão lá na sua terceira parte. Muito bem. No tocante aos milagres, expõe amplo estudo no sentido teológico e na interpretação espírita. Faz comentários sobre os fluidos, sua natureza e propriedades, relacionando-os com a formação do perispírito e, ao mesmo tempo, com a causa de alguns fatos tidos como sobrenaturais. Então, de repente, a gente está aqui falando
vamos falar de perispírito, vamos falar de fluidos. Uhum. E as pessoas que estão ouvindo e que estão iniciando a doutrina vão lá estar se perguntando o que é fluidos? O que é perispírito? O que é perispírito? Uhum. Então, esses são temas que a gente vai tratar mais na frente, Sim. porque são temas bastante extensos Uhum. e que demanda um estudo um pouquinho mais aprofundado. E está lá bem na frente, quando a gente já tiver um bom conhecimento, tiver uma boa base. Uhum. Então aí vai chegar na hora de falarmos sobre temas como esses. Uhum. Mas nós vamos falar, né? Mas eles vão aparecer, Sim, né? vão aparecer, com certeza. Só acompanhar aí o nosso curso que nós vamos chegar lá. Com certeza. Então, desta forma, dá uma explicação de vários milagres contidos nos evangelhos. Uhum. Ó, entre os milagres que existem as explicações lá na Gênesis, está lá o cego de Betsaída, os 10 leprosos, o cego de nascença, o paralítico da piscina, Lázaro, Jesus caminhando sobre as águas, a multiplicação dos pães e outros. Está tudo explicado lá. Todos esses milagres estão lá na Gênesis, explicados como aconteceram. Logicamente que eles estão relacionados com fluidos, com propriedades do perispírito, com as funções do perispírito. Certo. Então há necessidade realmente de você ter um pouquinho de conhecimento para poder entender como que essas coisas estão lá explicadas. Ok. Né? Posteriormente, ele expõe a teoria da presciência e as predições do Evangelho, esclarecendo suas causas à luz da doutrina espírita. E finalizando, este livro apresenta no capítulo 18º, intitulado São Chegados os Tempos, no qual aborda a marcha progressiva do globo no campo físico e moral, impulsionada pela lei do progresso. Certo. Aqueles que já conhecem um pouco da doutrina espírita, e aqueles que não conhecem, mas que estão interessados em aprender, eu recomendo que leiam esse capítulo 18º da Gênesis, porque está muito comum agora se falar da evolução, da passagem do nosso planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Certo. Então, coisas que estão acontecendo no universo e que parece assim que é o fim do mundo, isso tudo já foi escrito, isso tudo já foi predito. E lá nesse capítulo está também explicado essa parte desses fenômenos. Certo. E também está explicado como que a Terra vai sair do mundo de provas e expiações e vai entrar em um novo mundo. Melhor, né? Melhor. E que nós esperamos fazer parte desse novo mundo, né? Eu não sei se o conceito é familiar para todo mundo, mas mundo de provas e expiações para a gente é aquele globo, aquele mundo em que as pessoas estão vindo justamente para isso, para sofrerem os seus pecados, digamos assim, né? Os seus erros. Então estão reencarnando para aprenderem com seus erros. Exatamente. Quando este mundo evoluir e passar para ser mundo de regeneração, já não vai haver mais sofrimento como há hoje. Vai ser um mundo muito mais feliz, muito mais evoluído. E a Terra está chegando nesse ponto. Estamos chegando nesse ponto em que será um mundo de regeneração e não mais de provas e expiações. Exatamente. O próprio nome, provas e expiações, já dá uma ideia do que é, né? Nós vivemos em constantes provas e em constantes expiações, que é o caminho, pela bondade divina que Deus nos deu, para que, resgatando nossos débitos do passado, possamos adquirir créditos, né, vamos assim dizer, Sim. e nos habilitar a um mundo melhor. Exatamente. O próximo mundo de regeneração, ele ainda vai ter necessidade de reencarnar, o bem e o mal ainda existirão competindo, mas já vai ser um mundo bem melhor, um mundo bem mais suave para quem merecer viver nele, né? Viver em paz, viver um pouquinho melhor. Muito bem. Então eu acho que era isso que a gente queria falar sobre as obras básicas. É muita coisa para a gente falar. A gente só passou rapidinho, resumindo o que é cada obra. Resumindo, é verdade. Mas o que a gente queria mesmo era chamar a atenção de quem nos acompanha, de quem nos ouve, para que tenha uma curiosidade de ir buscar nessas obras o conhecimento que lhes está faltando. O conhecimento que a curiosidade lhes aguça, né? É verdade. Então, por favor, todos que nos acompanham, que não tenham as obras básicas em casa,
elas são baratas, não é preços exorbitantes, porque as federações, principalmente a FEB, né, que é a Federação Espírita Brasileira, edita essas obras e coloca à disposição do público nas casas espíritas, nas livrarias especializadas, a preços módicos. Por exemplo, no centro em que eu trabalho, temos lá Evangelho, Gênesis, a faixa de 10, 12 reais cada livro. Cada livro. Então não é caro, né? Sim, sim. E é de fácil acesso a todos aqueles que queiram se aprimorar um pouquinho a mais na doutrina espírita. Eu acho que dá até para nós pensar em disponibilizar no próprio blog para download, para quem quiser. Sem dúvida nenhuma. Vou se tentar, for possível, isso, né? vou tentar colocar no blog para todo mundo aí as obras básicas para download, em PDF, para quem quiser, de graça, tá lá. Nós vamos tentar colocar lá sim, com certeza. Isso, e assim que esteja lá, baixa no seu computador e está ali, à sua disposição. No momento em que sentiu alguma dúvida, alguma necessidade de consulta, está na mão, né? É verdade. Muito bem. Então tá. Nossa próxima aula, qual que é o tema? Nossa próxima aula vamos falar do tríplice aspecto da doutrina espírita. Olha, isso é interessante. Que é o filosófico, o científico e o religioso. Tem gente que acha que o espiritismo não é religião, tem gente que acha que é só filosofia, tem gente que acha que é só religião, ou seja, tem uma série de gente com opinião diferente. Nós vamos falar um pouquinho que os três ao mesmo tempo. É filosófico, é científico, é religioso. Às vezes nos perguntam no centro se a doutrina espírita é religião. Eu costumo dizer assim, olha, se você entende por religião aquela que tem um templo, aquela que tem lembrancinha, que tem um superior, que existe hierarquia, esqueça. Isto a doutrina espírita não é. Isso mesmo. Agora, como nós estudamos, praticamos e divulgamos o Evangelho de Jesus, e todo o ensino moral ele tem consequências religiosas, porque muda o homem. Ele transforma o homem. Então, por esse aspecto, por esse modo, ela é a religião. Nós vamos falar disso mais detalhado na próxima aula. Com certeza. Então tá. Podemos encerrar? Vamos fazer a prece final? Vamos fazer a prece final. Vamos lá. Então, encerrando o nosso trabalho de hoje e agradecendo a todos aqueles que nos acompanham, nós, com o nosso pensamento voltado ao nosso Pai Maior, a esse Deus infinitamente justo e bom, a esse Deus maravilhoso que nos ama, que nos perdoa e que nos dá todas as oportunidades possíveis para o nosso melhoramento, nós te agradecemos, Pai amado. Nosso muito obrigado por tudo que faz por nós. Sabemos que tudo que somos e tudo que temos é pela tua bondade. A Jesus, nosso mestre e amigo, o companheiro de todas as horas, a quem humildemente pedimos que nos envolva com seu manto de amor, seu manto de paz, de perdão, de caridade, que possamos ser, Jesus, exemplo em nossa comunidade, exemplo naquelas pessoas com quem nos relacionamos, exemplo para o bem, pela prática do teu Evangelho. E assim, rogando a Deus nosso Pai o seu amor e a Jesus a sua proteção, nós encerramos o nosso estudo desta noite. Que a tua paz e o teu amor, Mestre Jesus, permaneça entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito boa noite a todos e até a próxima aula. Boa noite a todos e até a próxima.